Dando continuidade ao nosso assunto atual, que são os contadores, vamos aqui a mais algumas considerações sobre esses circuitos tão importantes, né, e tão utilizados atualmente, principalmente na área de automação. Nos vídeos anteriores, vimos a sua constituição, como são implementados a partir de flip-flops. Estudamos os contadores síncronos e os assíncronos, os contadores binários e os de décadas, e esses contadores contando de forma crescente e decrescente. Tudo isso que vimos foi para conhecermos os tipos que existem e como funcionam. Na prática, dificilmente teremos de montar um contador. Eles já estão prontos. Os fabricantes de circuitos integrados já os fabricam e os disponibilizam para o nosso uso. Existe uma variedade muito grande de contadores no mercado. Cabe a nós escolher o que melhor se adeque às nossas necessidades. Ao longo dos anos foram surgindo novas necessidades e os fabricantes vêm suprindo essas nossas necessidades, lançando novos contadores. Daí o fato de termos uma variedade bastante razoável de contadores disponíveis. Isso é bom, né, pessoal? Mas ficamos reféns daquilo que existe. Temos que usar esses contadores da forma que o fabricante definiu em seu projeto. Se bem que, conforme já mencionei, tem uma variedade muito grande à nossa disposição e com certeza encontraremos um que se adeque ao nosso projeto. Mas tem um detalhe que volta e meia é uma dificuldade que encontramos ao desenvolvermos os nossos projetos, que é a quantidade de bits de saída dos contadores, no caso dos contadores binário, e no caso dos contadores de década, o número de dígitos, né, que a gente pode implementar com esse contador. Comercialmente são produzidos contadores de 4 bits. Até existem alguns de 8 bits, eu já vi até de 10 bits. Deve ter aí algum motivo técnico e comercial. Não vem ao caso. O que eu sei é que a variedade grande de contadores que existe por aí são de 4 bits. Quando necessitarmos de contadores com mais bits de saída ou com mais dígitos, né, precisamos fazer associações de contadores. E é aí que entra o nosso assunto, o assunto desse vídeo, que é a associação de contadores em cascata. Associar contadores em cascata, pessoal, nada mais é do que nós pegarmos contadores e irmos associando esses contadores, para que nós tenhamos lá na saída dessa associação uma quantidade de bits maior. Dessa forma, se pegarmos dois contadores de 4 bits e associar esses dois contadores em cascata, nós teremos um contador de 8 bits. Com 3 contadores de 4 bits, vamos fazer um contador de 12 bits e assim sucessivamente. A mesma coisa para os contadores de década, né? Eu tenho um contador lá que é para um dígito. Se eu associar 2 contadores, eu vou ter 2 dígitos. Se eu associar 3 contadores, eu vou ter 3 dígitos. E assim por diante. A associação em cascata de contadores não é feita assim do jeito que a gente quiser, tá? A gente vai associar esses contadores de acordo com os recursos e os contadores dos circuitos integrados que já existem por aí no mercado nos oferecem. Basicamente, existem 2 tipos de associação de contadores em cascata. Essa é chamada de Ripple Clocked Mode. Nesse tipo de cascateamento, os pulsos de clock são aplicados somente no primeiro contador. As entradas de clock dos demais contadores dessa associação vêm de uma saída do contador anterior. Esses contadores podem possuir essa saída para aplicar clock nos próximos contadores ou não. Nós vamos ver exemplos aí mostrando isso. Esse tipo de cascateamento a gente pode chamar ele de assíncrono, né? Porque
O clock de um contador depende da saída do contador anterior. E temos uma outra forma, essa aqui, chamada de Parallel Clocked Mode. É uma aplicação de pulsos de clock em paralelo, né? Vejam só, os pulsos de clock são aplicados a todos os contadores ao mesmo tempo. Esses contadores precisam ter uma entrada que habilita a entrada desses pulsos de clock. Normalmente, essas entradas aqui, que habilitam o clock, são chamadas de carry-in. Essas saídas aqui, tanto nesse modo como no modo anterior, é uma saída que normalmente se chama carry-out. De uma maneira geral, esse tipo de cascateamento tem uma resposta mais rápida, né? Porque o clock é aplicado ao mesmo tempo em todos os contadores. Então, a atualização dessas saídas se dá de forma mais rápida. Nessas duas ilustrações que a gente viu aqui, a gente está mostrando o cascateamento de 4 contadores de 4 bits, né? Então, 4 contadores de 4 bits ligados em cascata me forma um contador de 16 bits. Eu posso associar quantos contadores forem necessários, tanto nessa forma quanto nessa. Não importa. O que muda é só a forma e a velocidade com que essa coisa vai funcionar. Na sequência, a gente vai dar alguns exemplos. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses tipos e vamos mostrar algumas simulações mostrando esses tipos de cascateamento. Muito bem, pessoal, mas vamos dar uma olhada aqui como é feito então o cascateamento desses contadores. No exemplo mostrado aqui, temos 4 contadores de 4 bits, formando um contador de 16 bits. Assim, a quantidade de bits de saída do contador resultante dessa associação, né, será sempre a quantidade de bits de cada contador vezes o número de contadores. Nesse caso aqui, 4 contadores de 4 bits resulta num contador de 16 bits. Vocês sabem que nem tudo na eletrônica está 100% definido, né, pessoal? Principalmente no que se refere a circuitos prontos fornecidos em circuitos integrados, né? No caso dos contadores, cada fabricante define o funcionamento de seu contador. E até o mesmo fabricante faz diversos tipos de contadores, com particularidades diferentes. É claro que um contador binário de 4 bits crescente vai contar sempre de 0 a 15, seja lá qual for o tipo de contador desse fabricante ou de outro fabricante qualquer, né? O que me refiro são essas particularidades que eu disse. Aí, cada fabricante define para o seu CI como ele funciona. Por exemplo, esse cascateamento que vemos na figura é feito de acordo com os CIs que estão sendo usados. Todos os contadores possuem uma entrada de clock, isso é fato. Mas de onde são retirados esses clocks do contador anterior? Aí é que são elas, né? Devido a esse fato, pessoal, existem basicamente 2 tipos de cascateamento, né? Um deles tem esse nome aqui em inglês, Ripple Clocked Mode. Digamos que é um tipo de cascateamento assíncrono. Por que eu digo isso? Porque a gente aplica clock só no primeiro contador. O clock dos demais contadores depende da saída dos contadores anteriores. Dessa forma, esse cascateamento funciona assim. A gente aplica clock só no primeiro contador. Quando esse contador chegar ao final da contagem, ele voltar para reiniciar a contagem, ele aplica um pulso no próximo. Então, se ele for um contador binário de 0 a 15, eu vou aplicando pulsos de clock aqui até ele chegar em 15. Quando ele zerar,
ele vai reiniciar a contagem de novo, ele manda um pulso para esse aqui. Se ele for um contador de década crescente, eu vou aplicando pulsos aqui só no primeiro. A hora que ele chegar lá em 9, que ele zerar para reiniciar a contagem, ele aplica um pulso no próximo. Se ele for um contador decrescente, aí o final da contagem vai ser 0, né? Seja ele binário ou de década. Então, quando ele chegar em 0, ele vai reiniciar a contagem de novo, ele manda um pulso para cá. E a mesma coisa acontece, tá? Quando esse aqui chegar no final da contagem, ele manda um pulso para cá. Quando esse terceiro chegar no final da contagem, ele manda um pulso para o quarto. E assim sucessivamente. Mas a gente aplica clock só no primeiro flip-flop. Por isso que a gente diz que ele é assíncrono, né? Uma associação assíncrona de contadores. O termo assíncrono aqui não está ligado ao contador. Eu posso ter aqui contadores síncronos ou assíncronos. O que a gente está referindo aqui como assíncrono é o tipo de cascateamento, tá legal? A maioria dos circuitos integrados que são contadores possui um pino de saída que é um sinal que será enviado ao próximo contador para que ele incremente ou decremente 1 ao final da contagem deste contador, né? Existem até contadores que não possuem essa saída, tá? Que enviam um sinal de clock para o próximo contador. Mas isso não impede que seja feito o cascateamento, tá bom? Vou mostrar para vocês agora esse tipo de cascateamento lá no simulador, no Proteus. Pelo menos aí uns 2 tipos de contadores diferentes, tá bom? Vamos lá. Então tá aí, pessoal, nesse primeiro exemplo temos aí 3 contadores binários crescentes de 4 bits ligados em cascata. Estou utilizando aqui para isso 3 contadores 7493. Antes da gente ver ele funcionando, deixa eu falar um pouquinho sobre esse CI, né? Esse 74LS93. Esse camarada ele é um contador binário assíncrono crescente. E ele pode ser um contador de 3 ou de 4 bits. Quando os pulsos de clock são aplicados à entrada de clock A, a entrada de clock aqui, que é a que eu estou usando, né? A gente tem um contador de 4 bits. Aqui nas saídas QA, QB, QC, QD, né? Sendo que o QA é o bit menos significativo e o QD é o bit mais significativo. Como a gente já sabe, um contador binário de 4 bits, ele é um divisor de frequência, né? Então aqui no QA nós temos um divisor de frequência por 2, QB é um divisor de frequência por 4, QC é um divisor de frequência por 8 e QD é um divisor de frequência por 16. A saída Q0, que aqui é chamado de QA, né? Deve ser conectada externamente à entrada CP1. E aqui eles chamam de clock B, né? CKB. Então, isso é recomendação do fabricante, tá, pessoal? Essa saída aqui deve ser conectada a essa entrada de clock B. Essa saída QA, ela é estruturada de forma a proporcionar um ganho adicional ao seu fan-out nominal, tá bom? Uma vez que a ela está conectada à entrada de clock B. Para termos um contador de 3 bits nesse sujeito aqui, devemos usar a entrada de clock B. E as saídas desse contador será então QB, QC e QD. Nesse caso, ainda podemos usar essa saída aqui QA e a entrada de clock A como um flip-flop independente, se observarmos algumas recomendaçõezinhas aí fornecidas pelo fabricante, né? Essas duas entradas de clock, A e B, são sensíveis à borda de descida do pulso, como representado aqui na figurinha, né? Olha lá o triângulozinho lá dentro e a bolinha, né? Por ser um contador assíncrono, né? As mudanças de estado das saídas Q, de QA a QD, né? Não ocorrem simultaneamente devido a atrasos internos. A gente já comentou esse inconveniente dos contadores assíncronos quando abordamos esse assunto. Dessa forma, os sinais de saída desse
desse contador, 7493, estão sujeitos a picos de decodificação e não devem ser usados em aplicações muito rápidas, tais como relógios e estroboscópios. A gente já sabe disso, né, pessoal? Os contadores assíncronos têm lá as suas limitações, né, em termos de velocidade. Mas vamos ao nosso circuito aqui então. Olha, eu coloquei aqui um geradorzinho de pulso, tá? Estou fornecendo aqui na entrada de clock A um pulso quadrado. Vamos começar com uma frequência baixinha aí, eu deixei ele para 1 Hz. Então a gente vai aplicar pulsos nessa entrada A e ele vai contar de 0 a 15. Quando ele chegar no final da contagem, que ele zerar e começar de novo, aí ele vai mandar um pulso de clock para o segundo contador. Veja que esse 7493 ele não tem aquela saída específica para fazer isso. A gente pega o pulso de clock para o próximo contador do bit mais significativo da saída. E veja bem, ele vai contar de 0 a 15. Então, QD de 0 a 7 vale 0. De 8 a 15, ele vale 1. A hora que ele zerar, então QD volta para 0. E eu tenho uma mudança de estado aqui, na entrada de clock, do próximo contador, de 1 para 0. Então, ele incrementa 1 nesse contador. A mesma coisa acontece desse segundo para o terceiro, tá? Associei só 3 contadores aqui em cascata, né, pessoal? Para a gente ter aqui na saída 12 bits. Porque se eu colocasse um quarto aqui, já ia ter 16 bits. Aí ia demorar muito para a gente ver o que está acontecendo de fato aqui na saída, né? Mas o processo é o mesmo, eu só ia repetindo isso aí até o fim, tá legal? Vocês sabem que o Proteus não mostra os pinos de alimentação dos circuitos integrados, né? Então a gente não tem aqui representado os pinos de alimentação. Essas entradas aqui, R01 e R02, são entradas de reset. Como a gente não está usando o reset desse sujeito aqui, elas devem ficar aterradas. Elas são sensíveis a nível lógico 1. Bom, então vamos ao funcionamento. A gente vai ver aqui os zeros e os uns aqui da saída deitadinhos, tá? Mas isso não atrapalha a nossa visualização. Vamos acompanhando aí. Então, a hora que eu ligar esse camarada, eu vou ter aqui, ó, aqui é a saída do primeiro contador, mais 4 saídas do segundo contador, mais 4 saídas do terceiro contador. Então, a hora que eu ligar, vai estar tudo em zero, claro. Esse contador está contando. A hora que chegar em 15, ele manda um pulso para esse cara aqui, ele incrementa 1 nesse sujeito aqui, né? E assim vai, sucessivamente. Cada vez que esse cara aqui chegar ao fim da contagem e reiniciar, ele manda um pulso para esse aqui, e esse aqui incrementa 1. Esse aqui só vai incrementar o 1, o primeiro 1 que ele vai incrementar, quando esse aqui chegar em 15, né? Ele vai habilitar o clock desse último aqui. Então, esse último aqui que vai incrementar 1. E assim vai, né? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou colocar ele aqui para funcionar e vamos observando. Então, olha só. Primeiro contador lá de direita. Olha lá. O 0. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Veja agora. Zerou. Olha lá. Incrementou 1 nesse aqui. Veja aqui, olha. Enquanto ele vai de 0 a 7, eu tenho 0. Tá vendo? Tá azulzinho aqui no QD. A hora que ele chega em 8, já passou para vermelho. Tá vendo? Então, agora, a hora que ele zerar, ele manda nível lógico 0 para essa entrada. Por isso que ele vai incrementar 1 aqui. Ó. Esse aqui ó, foi para 2, tá vendo? E assim vai. Tá? De maneira que esse aqui só vai incrementar 1 quando esse valor desses 4 bits aqui for 1. Né? Quando eles zerarem, aí é que ele manda um pulso para esse aqui. Eu vou colocar aqui uma sequência mais rápida para a gente ver a saída do
do último contador aí ativa também, com algum valor numérico. Pronto, coloquei uma frequência mais rapidinha aí, né? Está em torno de 10 Hz. Então, olha só. A gente percebe a mudança nesse segundo aqui já um pouco mais rápida, né? Então, quando todos os 4 bits desse terceiro contador for 1, a hora que ele receber mais um pulso daqui, ele zera e manda um pulso para o terceiro. Vamos dar uma olhada. O valor total que eu tenho na saída, né, pessoal, é a soma do peso de todos esses bits aqui, né? O último da direita aqui é o menos significativo e o último da esquerda aqui é o mais significativo. Veja que esse contador aqui já incrementou 1, tá vendo? Porque esse aqui já tinha chegado no seu valor máximo de contagem, então ele mandou um pulso para cá. Dessa forma, com 3 contadores de 4 bits, nós formamos aí um contador de 12 bits. A hora que zerar esse do meio, ó, já incrementou mais um aqui, tá vendo? E assim vai. Então aqui, né, pessoal, é só observação mesmo do funcionamento, desse incremento de valores aí que a gente está vendo. Vamos só esperar esse aqui chegar em 1 para mandar mais um pulso para cá. Vai ver que esse 0 aqui vai virar 1, né? Vamos dar uma olhada rapidinho, está chegando. Tá, tudo 1. Hora que zerar, pronto, virou 1 aqui, tá? E assim vai, até chegar em todos os bits em 1. Ele chega no valor máximo, no próximo pulso, zera e começa tudo de novo, né? Vou dando umas pausadas aí, né, pessoal, no vídeo, para a gente chegar até o valor máximo lá e ver esse cara zerar e começar a contagem de novo, né? Eu sei é que com um contador de 4 bits, a gente fez um de 12. E um contador com 12 bits de saída, o seu módulo é 4096, né? Então, nós temos aí um contador que vai contar, ou que está contando, de 0 a 4095. Vou dar mais uma brecada aqui, a hora que estiver pertinho lá, a gente volta. Olha lá, está chegando pertinho do final da contagem, né? A hora que for tudo 1, vai zerar e recomeçar a contagem de novo. É bem rapidinho, né? Mas dá para perceber que ele vai reiniciar a contagem tranquilamente. Olha só, para que eu tiver 15 aqui, ele mandar um pulso para cá, zera todo mundo, né? Vamos ver? Lá, pronto. Agora, quer ver? Pronto, ó lá, zerou, reiniciou a contagem, tudo de novo. Tá bom, pessoal? Então, esse é um cascateamento que a gente fez com esse CI. Eu vou mostrar com outro CI agora da família CMOS. É bastante parecido. Vamos a mais um exemplo aqui de computadores ligados em cascata. Só que dessa vez eu estou utilizando aqui um contador de década. Então são aqueles contadores que geram na sua saída números de 0 a 9. Para a gente visualizar melhor isso aí, eu coloquei display, tá legal? A gente não estudou o display ainda, mas não vai atrapalhar em nada aí a compreensão do funcionamento do nosso circuito, porque o objetivo não é estudar o display. O objetivo aqui é ver como ligar contadores em cascata. Até mesmo porque na prática não é tão simples assim ligar um display num contador. A gente vai ver que entre o display e a saída do contador nós temos um circuito intermediário. E a gente ainda vai estudar isso aí, tudo bem? Essa ligação direta do display na saída do contador é um recurso aqui do simulador.
Então, esse 40160 aí é um contador da família CMOS. Então, ele é um contador, como eu disse, de década crescente. Então, nós vamos pegar 3 contadores de 0 a 9 e transformar isso aí num contador de 0 a 999. Veja que é o mesmo tipo de cascateamento, né? Aquele cascateamento que a gente chama de assíncrono. Eu estou aplicando pulsos de clock só no primeiro contador. Os clocks dos demais contadores, olha, o clock aqui do segundo está vindo do primeiro, assim como o clock do terceiro está vindo do segundo. Então, é o mesmo cascateamento que nós vimos no exemplo passado, né? Só que esse contador possui uma saída própria para aplicar pulsos nos outros contadores. Olha só, uma saída. Normalmente ela é identificada como CO, Carry Out. Então, toda vez que esse contador chegar no final da contagem, essa saída aqui manda um pulso para o clock do próximo contador. Então, veja que eu estou fazendo isso em todos eles, né? O RCO do primeiro flip-flop, eu estou ligando no clock do segundo, o RCO do segundo, eu estou ligando no clock do terceiro. E se tivesse mais, continuaria fazendo do mesmo jeito. Ah, professor, mas tem aí um inversor aqui nesse meio. Bom, pessoal, isso aí a gente precisa colocar esse inversor devido às características funcionais desse contador. O fabricante mostra isso para a gente. Aliás, o fabricante dá lá na folha de dados um exemplo de como fazer esse cascateamento aqui, tá? Eu tirei de lá. Esse inversor aqui é necessário porque os clocks desses contadores são ativos na borda de subida do pulso. Olha o símbolozinho aqui, tá legal? E quando esse cara aqui chegar no final da contagem, em que ele zera para reiniciar a contagem de novo, ele manda um pulso negativo. Então, como a entrada de clock é ativa na borda de subida, eu tenho um inversor aqui para inverter isso aí, tá legal? Pô, mas por que já não fizeram, né? Já que o cara fabricou isso aí, por que ele já não botou essa saída aqui com o nível lógico correto para ativar o seu irmão gêmeo, né? É porque esse aí, pessoal, dá para a gente usar um outro tipo de cascateamento que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, é assim, pessoal, a coisa não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o fabricante projetou e a gente tem que usar do jeito que ele foi feito, tá legal? Tudo bem que ele te dá todas as informações para você fazer isso. Então, só recapitulando, é o mesmo tipo de cascateamento que nós vimos no exemplo anterior, né? A gente aplica clocks só no primeiro flip-flop. O clock dos demais flip-flops depende de um sinal que venha do flip-flop anterior. Eu vou iniciar aqui a simulação, botar os circuitos para funcionar, para a gente começar a visualizar essa coisa. Inicialmente, vamos começar com uma frequência aí de pulsos baixinha, de 1 Hz, para a gente ir observando aí o que acontece. Depois a gente aumenta essa frequência de clock aqui até ele chegar lá em 999 e reiniciar a contagem novamente. Pessoal, esse CI tem uma série de outras entradas aqui, olha, que algumas eu liguei no VCC, outras eu liguei no Terra. Não está interessando isso muito para a gente agora. Eu setei ele aqui como um contador de década crescente e pronto. Mas são alguns recursos a mais que o fabricante oferece. Por exemplo, esse contador aqui eu posso iniciar a contagem de um valor qualquer. Eu deixei ele iniciando sempre de 0. Mas eu posso iniciar a contagem a partir do valor que eu quiser, tudo bem? Tem entrada de reset que a gente não está utilizando e assim vai. Pinos de entrada aqui para a gente fazer o cascateamento síncrono. Então, são utilizações desse contador que agora não está nos interessando, tá? O que está interessando é mostrar como que é feito esse cascateamento que nós estamos estudando no momento, tá bom? Mas vamos colocar esse sujeitinho para rodar, então. Então, observe, vai começar do zero, pronto, olha lá.
Vai contando, a hora que ele chegar em 9, que ele zerar, ele vai mandar um pulso para esse camarada daqui, né? Olha lá, tá vendo? Observe só, essa saída carry out aqui está sempre em 0. Você vai ver que a hora que ela chegar em 9, ele vai para 1. Olha lá, foi para 1. A hora que ele zera, né, o valor numérico é zerado, o valor em BCD é zerado, a saída RCO zera também. Se zera aqui, ele manda 1 na entrada de clock e ele incrementa 1. Tá? É assim que essa coisa funciona. Por isso que nós precisamos desses inversores aqui no meio do caminho, tá bom? Eu vou deixar ele contando aí com uma frequência mais rápida, para ele chegar assim mais rapidamente em 999. Para isso eu vou mudar a frequência desse cara aí, vamos reiniciar o contador de 0, tá? Mas ele vai chegar em 999 rapidinho. Pronto, aí, uma frequência de 10 Hz. Então, rapidinho, a gente vai ver o terceiro dígito aí já sendo incrementado. E não vai demorar tanto tempo assim para ele chegar em 999, né? Só a gente ter um pouquinho de paciência e ele chega lá. Eu vou dar umas pausadas no meio do caminho aí e a hora que ele estiver chegando próximo a 999, eu volto a mostrar, tá bom? Olha aí, já estamos mais ou menos na metade da contagem, né? Vou dar mais uma brecadinha aqui, a hora que estiver chegando em 900, lá eu volto a destravar a coisa. Então tá aí, já chegando em 900. Chegar em 999, zera e começa tudo de novo, né? Então é isso, pessoal. Cascateamento de contadores. Aí, já zerou e reiniciou a contagem, né? Com 3 contadores de 0 a 9, formamos um contador de 0 a 999. Eu poderia ir colocando quantos dígitos fossem necessários, né? É claro que para cada dígito a gente vai precisar de um contador. Mas é só ir ligando eles em cascata que a gente forma aí o valor numérico que a gente quiser. Tá legal? Agora, na sequência, a gente vai conversar sobre um outro tipo de cascateamento. O objetivo é o mesmo, só que é feito de uma forma diferente. Bem, pessoal, temos aqui um outro tipo de cascateamento que alguns contadores nos permitem fazer. Na verdade, a maioria deles nos permite fazer esse tipo de cascateamento. A gente já viu no tipo de cascateamento anterior que a gente chamava de assíncrono, né? Que a gente aplicava pulsos só no primeiro contador. E aí cada contador ia aplicando pulsos de clock nas entradas dos contadores subsequentes. Esse aqui não, esse aqui é diferente. Veja que os pulsos de clock são aplicados em todos os contadores ao mesmo tempo. Mas para que isso funcione, os contadores precisam ser providos de uma saída e uma entrada que nos possibilite fazer isso. Então vamos partir aqui do primeiro contador. Quando esse contador aqui chegar no final da contagem, ele tem que mandar uma informação para o próximo contador de que ele pode receber um pulso de clock. No primeiro, a entrada de clock dele vai estar sempre habilitada. Nos demais, a habilitação da entrada do pulso de clock é através de um pino desse circuito integrado, tá? Então, o contador anterior informa o próximo contador de que agora ele pode receber um pulso de clock. Caso contrário, os clocks não entram nos contadores, tá bom? Essa entrada é chamada de carry-in. E a saída que manda essa informação para o próximo contador é chamada de carry-out. Essa entrada carry-in funciona como um inibidor de clock. É ela que vai determinar se o contador vai receber pulsos de clock ou não.
Quer dizer, ele está recebendo sempre pulso de clock, mas se esse clock vai ter algum efeito no contador ou não, tá bom? E para que esse clock seja habilitado, ele precisa receber uma informação do contador anterior. Mas o objetivo é o mesmo, né? Cascatear contadores para a gente fazer um contador lá no final, um módulo bem maior. É a mesma coisa, o objetivo é o mesmo do sistema anterior. Esse sistema aqui em inglês é chamado de Parallel Clocked Mod, o modo de aplicação de clocks em paralelo, né? Podemos chamar ele de síncrono, né? Porque os pulsos de clock são aplicados em todos ao mesmo tempo. Tudo bem? A gente vai ver como que isso aí funciona. Eu vou dar aí pelo menos uns 2 exemplos. Um com contadores binários, outro com contador de década. E a gente vai tentar observar o que, que acontece aqui com essas saídas e com essas entradas aqui, que controlam a entrada de clock em cada um dos contadores. Tudo bem? É importante notar, né, pessoal, que com qualquer contador eu faço aquele cascateamento anterior, né? Porque veja bem, nesse aqui, ele tem a entrada carry in e a saída carry out. Eu sou obrigado a usar isso aqui, a entrada carry in e a saída carry out? Sim, se eu estiver fazendo esse tipo de cascateamento, sim. Mas eu poderia pegar contadores que contenham a entrada carry in, a saída carry out e fazer o cascateamento assíncrono? Poderia. Poderia pegar esse carry out aqui, ligar no clock desse aqui, o carry out desse aqui, ligar no clock do próximo e assim sucessivamente, né? Então, um contador que possua a entrada carry in e a saída carry out, eu posso fazer tanto o cascateamento assíncrono como esse síncrono. Já se o contador não tiver a entrada carry in, eu obrigatoriamente tenho que fazer o cascateamento assíncrono. Muito bom, vamos lá dar uma olhada no simulador então. Então vamos a um exemplo desse tipo de cascateamento. Eu estou usando aqui o CI 4029. Estou procurando em cada exemplo usar um contador diferente, tá pessoal? Porque como eu disse, existem uma variedade muito grande de contadores por aí no mercado, né? Então estou usando cada exemplo, eu uso um diferente. Então veja que a gente está aplicando o pulso de clock nos dois contadores simultaneamente, né? O clock entrando aqui nesse e ao mesmo tempo no segundo. Outra coisa, eu estou colocando só 2 contadores aqui, são 2 contadores de 4 bits, fazendo um de 8, né? Cascateando eles para a gente fazer um de 8. Porque nos exemplos anteriores eu estava usando 3 contadores, estava demorando muito, né? Mas o processo é o mesmo, né? Se eu fosse colocando mais contadores aqui, era só eu fazer essa ligação que a gente fez aqui. Bom, esse 4029, pessoal, eu gosto bastante dele, tá? É um TIzinho fantástico. Ele aqui está configurado como um contador binário crescente, mas eu posso setar esse contador para ser um contador binário crescente ou decrescente. Nós temos um pino aqui onde eu seto se ele vai ser crescente ou decrescente. Eu posso setar também esse contador aqui para ser um contador binário ou de década. Ele tem a saída carry out e a entrada carry in, então eu posso fazer os dois tipos de cascateamento. E ele tem uma entrada aqui que eles chamam de JAN 1, JAN 2, JAN 3 e JAN 4, que me permite iniciar o contador num valor pré-selecionado, né? Dentro dos limites de contagem desse contador, né? Mas dentro desses valores você pode iniciar o contador, iniciar a contagem no valor que você quiser. Para isso eu tenho que usar essas 4 entradas para colocar o valor aqui que eu quiser e preciso habilitar essas entradas aqui através dessa entrada aqui, ó, do pino 1, que é o preset enable. Habilita esse preset. Muito bem. Está feito aqui o cascateamento síncrono, então, como eu venho chamando, né? Eu estou saindo aqui ó, do carry out e interligando aqui com o carry in. Carry in, que é habilita o clock, né? Veja que no primeiro
contador, como ele vai receber pulso direto, esse carry in está ligado ao terra. Então, o clock nesse primeiro flip-flop está habilitado direto. O segundo flip-flop, sim, que para habilitar o clock depende de uma informação que venha do contador anterior, né? Muito bem, então vamos colocar essa coisa para funcionar e observar esse tipo de cascateamento que a gente comentou. Então vamos lá, eu deixei inicialmente com uma frequência baixa de 1 Hz e dá para a gente ir observando aí direitinho o que acontece, né? Vamos fazer um círculo completo de contagem. No meio do caminho aí, eu posso dar uma pausa no vídeo aqui para esperar chegar a valores mais altos. Aí quando eu estiver lá próximo do final, a gente solta para ver o reinício da contagem, né? Então vamos lá. Iniciou a contagem, bonitinho, né? Então a hora que o primeiro contador chegar em 15, ele vai mandar informação para o segundo, aí entra o clock no segundo e o segundo incrementa 1. Agora, pronto. Normal, né? Bonitinho. E se deixar essa coisa rodando, ele vai até que os 8 bits cheguem em 1. Pronto, olha lá, o segundo chegou em 2. Vou dar uma brecadinha aqui para ele chegar próximo ao final da contagem. Aí a gente volta para ver o reinício dessa contagem. Deixa eu só incrementar mais um lá no próximo. Pronto. Eu vou dar uma travada aqui e volto a mostrar o valor daqui a pouquinho. Vamos dar uma observada aí com o valor intermediário, né? Pronto. Mais um pause e esperar chegar lá próximo ao final. Então tá aí, né? Estamos chegando bem próximo do final do ciclo da contagem. Vamos esperar ele chegar ao final desse ciclo e reiniciar. Então, agora o segundo contador já foi para o valor máximo. Quando o primeiro chegar no seu valor máximo, todos os bits estarão em 1. Chegou no valor máximo da contagem dos dois contadores, né? Então, o nosso contador cascateado chegou no seu valor máximo. Agora, hora zero, começa tudo de novo. Uma curiosidade, pessoal. Vocês lembram que eu comentei que um contador desse tipo, que tenha a entrada carry in e a saída carry out, eu consigo fazer os dois tipos de cascateamento, né? Esse cascateamento, que a gente está chamando aqui de síncrono, e o cascateamento assíncrono, né? O outro que não tenha a entrada carry in já não é possível, né? Eu só consigo fazer o cascateamento assíncrono. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Olha só. Eu vou dar uma parada. Pronto, parei. Esse cascateamento aqui, eu vou fazer diferente. Olha só. Eu vou desligar esse carry in aqui e vou habilitar ele direto. Vou colocar ele aqui no terra. O clock, que está sendo aplicado nos dois simultaneamente, eu vou tirar daqui e vou pegar aqui do carry out. Então tá aí, ó. Vou fazer como se fosse o primeiro tipo de cascateamento que a gente mostrou. Olha, estou pegando o carry out do primeiro e jogando no clock do segundo. Então vamos lá. Olha, o primeiro contador agora está aplicando pulsos de clock no segundo contador. E ele tem de contar normalmente. Vamos observar. Então, olha só. Voltamos ao primeiro tipo de cascateamento que a gente havia feito, né?
ele conta bonitinho, normalmente. Não tem problema. Então, quando o CI tiver essa entrada de clock carry in, nós conseguimos fazer os dois tipos de cascateamento. Tudo bem, pessoal? Acho que deu para ver direitinho, né? E para finalizar, vamos aí ao nosso último exemplo, né? Dessa vez, cascateando contadores de década. Nós estamos colocando aqui só dois contadores novamente, para que a contagem seja um pouco mais rápida, para a gente ver o final do ciclo mais rapidamente. Voltei a usar o 40160, só que agora com esse tipo de cascateamento aqui, né? Veja que estou usando o 40160, aqui no Proteus ele dá um nome diferente para o carry out, né? RCO. CO deve ter a ver com carry out, né? Mas olha, o carrying, ele não põe CI como lá no 4029, né? Aqui ele põe ENP, deve ser Enable Pulse, qualquer coisa desse tipo. Mas são as mesmas entradas, só com uma nomenclatura diferente. Então, pulso de clock aplicando os dois ao mesmo tempo, só que o clock aqui do segundo dígito só é habilitado quando o primeiro contador, o dígito anterior, habilitar essa entrada de clock. Vamos colocar ele para rodar e vamos dar uma olhadinha. Pronto, deixei uma frequência um pouquinho mais rápida para ele chegar no 99 mais rapidamente, né? Mas, normal. É o mesmo tipo de cascateamento que a gente usou agora no anterior, quando a gente usou o contador binário. Contador de década, contador binário, cascateamento é a mesma coisa. Outra coisa, né, pessoal? Eu estou mostrando aqui cascateamento sempre com os contadores contando de forma crescente. O cascateamento pode ser feito com contadores decrescentes? É claro que pode, é a mesma coisa, não muda nada. Porque um contador manda a informação para o outro quando chega ao final da contagem. Então, o final da contagem desse contador pode ser no 9, quando ele for crescente, e se ele fosse decrescente, o final da contagem seria o 0, né? Então, quando ele chegasse no 0, ele mandaria a informação para o próximo, e o próximo, como é um decrescente também, iria decrementar, e assim vai, tá? Então, o cascateamento não tem nada a ver se o contador é crescente ou decrescente, tá bom? É a mesma coisa, da mesma forma. Tudo bem, pessoal? Então tá aí bonitinho, né? Não precisa nem falar que se tivéssemos mais dígitos, era só inserindo aqui à esquerda mais contadores e fazer exatamente o que está feito aqui do primeiro para o segundo, né? Faria a mesma conexão do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e assim por diante. Então, a princípio não tem limite. Claro que não é bem assim, né? Existem limites, porque tem limitações de frequências que eu posso aplicar nesse clock, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas não tem nada de complexo, né, pessoal, no cascateamento de contadores, né? Então era isso que a gente tinha que mostrar para vocês nesse vídeo e espero que tenha ajudado em alguma coisa que possa ser útil para vocês. Até um próximo assunto, então.